Então, bom, terceiro conceito que a gente está vendo aqui envolvendo distâncias, né? Então a gente vê a distância de ponto a um conjunto, distância entre conjuntos. Agora a gente vai ver o diâmetro, né? Bom, a gente está acostumado a falar de diâmetro, né, desde o ensino médio, quando a gente trabalha com círculo, ou circunferência, né? Então vamos pensar aqui na circunferência, no círculo. Então você tem aqui o centro, um determinado raio. E quem é o diâmetro? O diâmetro, né? Diâmetro D, ele é 2 vezes o raio. Tá, então, novamente, a gente vai generalizar essa ideia. Por que ou qual a propriedade que tem o conjunto de pontos dentro desse disco? Né? Tô pensando que o disco é maciço, tá? Fechado. Então, bom, vou colocar aqui, ó, disco, ele é o conjunto de pontos, digamos, x, vou colocar na origem, tá? X quadrado mais y quadrado menor ou igual que r quadrado. Seria um disco centrado na origem, raio R. Se a gente for olhar aqui, ó, se eu pegar quaisquer pontos desse disco, peguei um ponto aqui, ó, digamos o ponto A. E aqui, digamos, o ponto B. O que eu posso falar da distância do ponto A até o ponto B? Observe que eu não, a princípio, não consigo relacionar os dois, tá? A distância entre um e outro. Porém, se eu comparar aqui até o centro, vou chamar aqui o centro de O, eu sei, primeiro, usando desigualdade triangular para métrica, né? Isso aqui é menor ou igual que a distância de A até O, mais a distância de O até B. Né? Isso aqui é propriedade de distância, mesmo no plano, né? K métrica euclidiana vale isso. Bom, isso aqui, ó, é menor ou igual que R. Por quê? O conjunto dos pontos dos círculos, eles estão a uma distância menor ou igual que R do centro. Aqui é a mesma coisa. Isso aqui é 2R, que é o famoso diâmetro. Então, aqui acabou. A definição de diâmetro está colocada. O diâmetro do conjunto vai ser a maior entre a distância de dois pontos quaisquer do conjunto. Essa aqui é a definição de diâmetro, que nada é diferente do que a gente tem aqui no disco. Né? Então, a gente só vai definir agora um pouquinho mais geral. Então, ó, de novo, parto lá, seja MD aqui, um espaço métrico. Primeiro, antes de definir diâmetro, só faz sentido eu falar de diâmetro de conjuntos limitados, tá? Então, primeiro de tudo, vamos falar aqui que é um conjunto ser limitado. Então, vamos colocar aqui MD espaço métrico. Porque para eu garantir a existência do diâmetro, ele tem que ser limitado. E A, ou seja, e é um subconjunto de M. Dizemos que A é limitado. A conjunto. Aqui não ficou legal não, aqui eu estou usando para ponto, né? O Azinho. Tá bom. Aqui eu estou falando que é conjunto. Dizemos que A é limitado se existir aqui um K positivo, uma constante, ou um número positivo, tal que D de xy é menor ou igual que K para todo x e y pertencentes a A. Então, eu vou encontrar uma constante, né? Essa ideia que a gente tem de limitação, a gente já tem lá no plano, né? Qualquer métrica. Mas a gente define, né? Estende essa definição para um conjunto qualquer, para um espaço métrico qualquer. Então, o subconjunto do espaço métrico é limitado
se a distância entre esses dois pontos quaisquer é menor ou igual que uma constante. Ou seja, vai existir uma constante que vale que essas distâncias são sempre menores ou iguais a ela. Né? Claro que essa constante aqui, ó, se quiser até colocar, ela depende do conjunto, né? De A. Aí o diâmetro, né? Ou dado um conjunto A limitado, a gente pode falar de diâmetro. Definimos o diâmetro. Então, esse conceito de diâmetro generaliza o conceito de diâmetro que a gente tem lá para os discos, né? Os discos, esferas. Então, definimos diâmetro de A como supremo do conjunto do conjunto D de xy, tais que xy pertence a A. Então, eu pego o conjunto de todos, calculo a distância de todos os dois elementos do conjunto A, né? Então, o supremo desse conjunto, né? Então, notação que a gente usa, diâmetro D de A igual supremo, né? Agora é maior das cotas, é menor das cotas superiores, né? D de xy tais que xy pertence a A. Esse é o diâmetro. Tá? Então, ó, bom, a gente mostrou aqui, ó, isso aqui eu ainda não estava usando essa ideia de espaço métrico para diâmetro, tá? Então, mas porque a gente conhece? Bom, quem que é o diâmetro aqui do disco de raio R? É 2R. Mas por que é 2R? Vamos verificar agora usando essa ideia de espaço métrico, que realmente, ó, aqui eu vou colocar até o disco aberto. Mas o aberto e fechado não faz diferença não. Ó, então vamos de novo lá. Conjunto R2, x quadrado mais y quadrado. Vou colocar o disco aberto, menor do que R quadrado. Coloquei até R grande aqui, né? Tal que xy pertence a R2. Isso aqui eu estou pensando até ao contrário, né? Desculpa. É o do xy e R2 que satisfaz isso, né? Eu já quis colocar direto a expressão, mas aí está errado. Escrever direitinho. Ó, então, eu estou no subconjunto xy pertencente a R2 tais que x quadrado mais y quadrado menor, vou colocar aqui o rzinho pequeno ao quadrado. Bom, aqui tanto faz, né? O disco aberto ou o disco fechado ele vai ter o mesmo diâmetro. Então, o que a gente tem aqui? O diâmetro de A igual 2R. Vamos ver como que a gente mostra isso, tá? Bom, então eu estou aqui, ó, o R centrado na origem, né? Disco, aqui é o 0, 0, x. Nossa, ficou muito ruim isso aqui, deixa eu riscar. Y, né, os eixos cartesianos. Só tem um problema, eu não estou com o disco fechado, né? Do jeito que eu fiz aqui está parecendo que é fechado, mas não é. Então deixa eu fazer de novo aqui. Vou fazer de outra cor aqui por cima. Cadê? Um vermelhinho aqui. Ó, é o disco aberto, tá? Então, ó, os pontos aqui da borda eles não entram.
Alberto. Essa parte interna aqui. Então aqui, ó, ponto R, R, menos R aqui, né? E o pontinho aqui R, menos R. Então, bom, a gente já mostrou, mas eu vou fazer de novo. E se eu pegar quaisquer dois pontos aqui, ó, se eu pegar um ponto P aqui, ó, e um ponto Q aqui, que eu vou colocar o 0, 0, ponto O, que é a origem. Então, ó, a distância de P até Q, né? Isso aqui é menor ou igual que a distância de P até O, mais a distância de O até Q. Mesma coisa, a continha que eu fiz lá antes, né? Menor ou igual que R mais R, 2R. Então, bom, o 2R ele é uma cota superior para o conjunto, né, da distância entre dois pontos quaisquer ali. Então significa que o diâmetro vai ser menor ou igual a 2R. Né? Então, com isso aqui, ó, P e Q aqui, ó, pertencentes ao conjunto A, né? Quaisquer. Então, o que a gente conclui? Que o diâmetro de A ele vai ser menor ou igual que 2R. Para ele ser 2R, eu tenho que mostrar que realmente, né, não vai poder ser menor. Que eu tenho pontos cuja distância entre esses pontos vai aproximando de 2R. Mas isso aqui é fácil da gente ver. Geometricamente, o que acontece? Posso pegar aqui, por exemplo, no eixo X, ó, fazer esse ponto, vou chamar aqui P de N aqui, Q de N aqui, ó. Fazer o P de N se aproximar do ponto menos 1, 0 e o Q de N se aproximar do menos R0, né? E o Q de N se aproximar do R0. Então, como que eu vou fazer isso? Ó, quem que eu vou tomar? Ó, vou chamar o P de N, os dois estão no eixo X, né? Então, a segunda coordenada é 0. Então, aqui eu vou pôr, deixa eu só, fica menos... Eu quero que isso aqui se aproxime de menos R, né? Menos R, menos 1 sobre N, ou mais, né? Tem que ser maior que 1 sobre N, que menos R. Então aqui, ó, tá? Vem um pouquinho, 1 sobre N para cá. Significa que a hora que eu faço N tender a infinito, isso aqui tende ao ponto menos R. Né? Isso aqui 0, né? Menos R, 0. Tá? É mais porque eu preciso estar à direita do menos R, não à esquerda. Né? O outro que vai ser Q de N. E aí vai ser R menos 1 sobre N, né? Porque agora eu vou estar com valores menores que R. E 0. 0. Deixa eu arrumar aqui. Ó. Isso aqui é 0. Então, de novo, o P de N ele está um pouquinho à direita do menos R. E o Q de N está um pouquinho à esquerda. O que eu faço? A hora que eu vou calcular a distância entre esses dois, né, e tomar o limite. Então, ó, quem que dá a distância de P de N a Q de N? Q de N, né? Isso aqui, de novo, né, é a métrica usual. Se eu não falar outra coisa, é a métrica usual, que é a métrica euclidiana. Isso aqui é raiz quadrada. Ó, aqui a primeira componente vai ficar, ó, menos R mais 1 sobre N menos primeiro componente R menos 1 sobre N. Isso aqui tudo ao quadrado, mais vai ficar 0 menos 0 ao quadrado, né? Beleza. Isso aqui é igual. Bom, vamos pôr um módulo aqui, né? Raiz cancelou com o quadrado. Vai ficar menos 2R mais 2 sobre N. Não, menos R aqui com menos aqui distribuir, né?
menos R, menos 2R, mais 1 sobre N, menos com menos aqui, mais 1 sobre N. Isso aqui vai para onde? Quando N vai para infinito, isso aqui vai para módulo de menos 2R, que é 2R, né? O R é positivo, o 2 também, o R é o raio do disco. Então, observa que eu consigo pontos PN, QN aqui, tal que a distância deles estão próximos de 2R, tanto quanto se deseja, né? Basta, aqui eu peguei, né? P de N aproximando aqui, o que aqui, mas eu posso fazer no eixo Y, ou eu posso fazer em qualquer reta que passa pela origem, pelo centro, né, do disco, tá? Então, com isso a gente prova, né? Então eu consigo pontos cuja distância deles vai se aproximando de 2R, né? E aí dessa informação aqui, ó, vou chamar aqui de 2, ó. Então, de 2 e o 1 está aqui em cima, aqui, ó. Que a gente concluiu que o diâmetro é menor ou igual que 2R. Então ele é menor ou igual que 2R e esses pontos se aproximam de 2R. Então o diâmetro é igual a 2R. Tá? Portanto, o diâmetro de A é 2R. Então, observa que não é uma coisa difícil, é um pouquinho trabalhoso, né? Tem que... Mas sai tudo da geometria aqui, ó. Dá os exemplos. Eu quero ver um exemplo, né? Em geral vai ser coisa no plano, né? Para calcular diâmetro, a não ser que seja alguma coisa teórica que for provar. Mas em geral você trabalha com exemplos bem numéricos, né? Que coisas no plano, na reta. O espaço até que às vezes não, né? Porque é mais difícil de desenhar. Mas os demais a gente trabalha no plano, tá? Então, bom, a gente definiu essas distâncias entre ponto e conjunto, distância entre conjuntos e diâmetro, tá? Ok?